Bom dia. Nosso Deus é bom. Vamos orar nessa manhã, né, Bia? Vamos agradecer o nosso Pai Celestial, né, Luiz? Louvar Ele, porque a Ele a honra, a Ele a glória. Então, inclina teu coração. Não se preocupa com quem está do teu lado. Deus conhece, Ele sonda os nossos corações. Os olhos dEle, como chamas de fogo, estão sobre nós, para nos abençoar, para nos dar livramento. Pai, nessa manhã te damos louvor. Tu és a nossa vida, Pai. Tu és tudo para nós. Nós temos gratidão, contentamento, gratidão no nosso coração. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. O Senhor é cheio de misericórdia. Nós te amamos, Pai. Amamos a Tua palavra. Nós te amamos. A Tua palavra é viva. A Tua palavra é cortante. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra nos faz andar sobre as águas. A Tua palavra quebra jugo. A Tua palavra é libertadora. A Tua palavra cura. A Tua palavra é viva, ela transforma aquilo que seria derrota em grande vitória para nós, Pai. Não existe nada nessa manhã que seja demasiadamente difícil, que o Senhor não possa fazer por nós. O Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é verdadeiro. O Senhor olha do alto, está também diante de nós. O Senhor não está somente no céu, o Senhor está aqui conosco nesta manhã, para nos abençoar, para encher nosso coração de paz, de alegria, de regozijo. Nós amamos a Tua palavra, Pai. Tudo que desejamos nessa manhã é mais de Ti e menos de nós. É todo o conhecimento que o Teu Espírito Santo traz ao nosso coração. O Senhor é fiel. Tu és um Deus santo, 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 santo. Tu és um Deus santo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és bom para nós. Tu és cheio de misericórdia e graça. Nessa manhã, tudo o que desejamos é todo o conhecimento que está em Ti para o nosso espírito, Pai, para o nosso coração. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pela Tua fidelidade. Obrigada, Jesus, pela Tua fidelidade. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Não existe nada nessa manhã que o Senhor já não tenha feito por nós. Não existe nada nessa manhã que Cristo já não tenha conquistado naquela cruz. Ele conquistou tudo por nós, para nós. Jesus deu a vida por nós. E a morte dele não é algo vão para nós, é a nossa vida. É a nossa vida, é a nossa vida. O Senhor transformou derrota em vitória. O que era morte em vida para nós. Eu não sei o que os meus irmãos estão precisando, Pai. Eu não sei o que aqueles que estão comigo pela internet estão precisando. Mas de uma coisa eu sei, que tudo já foi feito. Tudo já foi feito. A Tua bondade foi derramada, tudo já foi feito. Tudo já foi provido pela cruz. Nós amamos a Tua palavra, porque ela é libertadora para nós, ela é reveladora. E o nosso coração é grato nesta manhã. Amém. Oh, aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre aflições. Tem muito pensamento errado em relação às aflições que um cristão passa no mundo. As pessoas, você pode pensar naturalmente, ou você pode pensar segundo o padrão de Deus para a sua vida.
Para você ter uma doutrina correta, você sempre tem que voltar ao início de todas as coisas, ao básico. Lá no Jardim do Éden, Adão fez uma escolha. E a escolha dele foi uma escolha errada. Ele escolheu desobedecer a Deus. Deus disse, não coma do fruto dessa árvore. Você pode comer de todos os frutos, de tudo que você quiser, menos dessa árvore. Era só um mandamento. Mas ele não foi fiel. Ele desobedeceu. E aquilo custou muito caro. Porque a morte entrou no planeta Terra. Porque ele pecou. O salário do pecado é a morte. Só que Deus olhou para você e para mim, olhou para toda a raça humana. Ele nos amou primeiro. Ele não deixou você nem a mim aprisionado na morte eterna. Por isso Jesus veio. Ele veio para nos salvar. Então, se você quer conhecer a Deus, você tem que olhar para Jesus, porque Jesus é a revelação do amor de Deus por nós. E se você lê os evangelhos de Cristo, Jesus curou, Jesus libertou os oprimidos por Satanás, Jesus multiplicou o pão e os peixes, Jesus veio anunciar o reino de Deus para nós. Então, todos nós nascemos sobre a mesma sentença de morte. Nós estamos olhando para o José tão lindo, é a cara do pai, meu Deus, como parece com o pai. Ele é um bebê, mas ele nasceu na mesma condenação que todas as pessoas nascem no planeta Terra. Ele nasceu um pecador. Mas o que o José fez? Ele veio da mesma semente adâmica. Então, os pais dele conhecem a palavra e vão ajudá-lo em toda essa caminhada, para que precocemente o José nasça de novo e possa ser um instrumento maravilhoso de Deus aqui na Terra. Porque todos nós precisamos compreender a mensagem poderosa do Evangelho. Então, cada um de nós anunciamos o Evangelho de Jesus ao mundo. Ao mundo que não conhece Deus como Pai, conhece só Deus e tem um pensamento errado. O mundo conhece religião, mas Deus não veio trazer para nós uma religião, Ele veio nos fazer família dele, por meio de Cristo. Então, quem você é? Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, porque você um dia fez a escolha, ninguém te obrigou. Você reconheceu que você precisava de um Salvador. Então, nessa manhã, eu quero ler alguns textos importantes para você entender que Deus não tem doença para você. Deus não tem sofrimentos para te purificar. O sofrimento que o mundo coloca, e você não precisa perecer, a Bíblia diz, como o mundo está perecendo. Porque existe um caminho, uma saída para nós. Qualquer situação difícil que você esteja enfrentando, que eu esteja enfrentando, Deus já tem uma saída para você, Ele tem a solução para você. Então vamos nessa manhã começar em Jeremias. Eu imprimi. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo, aleluia. Em Jeremias 29, eu imprimi 3 versículos na tradução da Bíblia King James, eu quero ler na tradução dela, que é uma tradução bem próxima do que está no coração de Deus para nós nessa manhã. E é fundamental, se você entender tudo que nós estivermos lendo aqui, você vai compreender melhor cada situação que você possa estar enfrentando. Você tem que lembrar sempre que um dia a humanidade caiu diante de Deus, por causa de um homem chamado Adão. Mas um dia também o segundo homem, o segundo Adão, Jesus, ele veio à Terra e veio abrir um caminho de volta para casa. Então nós estamos indo rumo ao céu. Lá não é também a última parada, nós temos a nova Jerusalém celestial. Existe um caminho, um lugar para irmos.
Então, comece a olhar Deus sabendo que Ele não é contra você, Ele é por você. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, havia uma dispensação. Cada época tem uma dispensação, tem uma maneira de Deus agir, de Deus trazer a verdade até nós. Hoje nós estamos numa dispensação chamada graça de Deus. E também essa dispensação vai terminar, vai acabar. Todos os homens são chamados ao arrependimento. Todos nós não temos mais, não existe leis a serem seguidas mais, porque é todo aquele que nasceu de novo já tem as leis impregnadas dentro de si. Nós entendemos que nascemos espiritualmente mortos, sem vida de Deus. E quando aceitamos a Cristo, a vida dele passa a habitar dentro de nós. E tudo muda, você sai de um lugar de morte para um lugar de vida. Você sai de um lugar de derrota para um lugar de vitória. Você sai literalmente da morte para a vida. E tudo o que eu fiz, enquanto eu estava morta nos meus delitos e pecados, é como se eu não existisse. Eu nasci de novo, eu tinha 28 anos, eu não tenho mais 28 anos. E graças a Deus que um dia eu aceitei essa verdade na minha vida. Como cada um de nós um dia. Um dia você foi visitado pelo Espírito de Deus e você aceitou a palavra da salvação. Isso foi transformação para você. Então olha como que Deus pensa a teu respeito. Jeremias 29, 11. Eu vou ler na nossa tradução, Almeida, atualizada. Depois eu vou ler na tradução King James. Então na nossa tradução, Jeremias 29, 11. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha a tradução King James. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então Deus tem planos ruins para você e para mim? Não. Deus enviou Jesus justamente para nos tirar de um mundo de aflições e desespero. Um mundo que jaz em trevas. Um mundo que está morto. Então hoje, quando Deus olha para a terra, Ele enxerga você uma luz. Você não está mais em trevas, você tem a luz da vida dentro de você. Então, Deus tem aflições para você e para mim? Não. Então, por que a gente passa tantas aflições? Então, vamos para Efésios 4. Eu vou ler também a tradução King James, Efésios 4. Guarda na sua mente, Deus tem um futuro maravilhoso para mim. Mas tudo isso, esse futuro maravilhoso, esse plano de te dar esperança, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Esse plano todinho está aonde? Em Cristo. Está em Jesus. Por isso, quando você obedece à palavra de Deus, isso é vitória para você. Quando você crê na palavra de Deus, isso gera vida em você. A morte é uma inimiga. Nós não fomos criados para morrer. Por isso que nós estranhamos a morte. A morte não é desejada. Só que todo aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Nós não vamos morrer eternamente. Aleluia por isso. Quando você vai num velório, ali tem uma pessoa, tem um corpo, mas aquela pessoa está viva porque ela tem vida. Ela vai estar no inferno ou vai estar no céu. Não existe um meio termo. Ela escolhe. Todo o tempo que nós passamos aqui na Terra são tempos de escolha.
Ou você escolhe a vida ou você permanece na morte. E tudo é de graça, não custa nada. Por que as pessoas estão no inferno hoje? Pela dureza do coração delas. Porque não aceitaram a bondade e a misericórdia e a graça do Salvador. Deus as ama? Sim, Deus ama todas as pessoas. O livre-arbítrio, Deus não interfere, é a sua escolha. Deus sabia da escolha de Adão? Sim, sabia. Mas por que ele não impediu? Porque ele deu a Adão o livre-arbítrio. E Deus é amor. E amor respeita o outro, respeita a escolha do outro. O amor não vai forçar você. Deus fez um convite a todo homem na terra. Um convite de vida. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. E Jesus diz, eu vou te aliviar. Então existe uma pessoa nessa manhã que está conosco, chamada a pessoa do Espírito Santo. E essa pessoa te ama e ele veio com a função de nos guiar a toda a verdade. Você não está só e nunca estará só. Em Efésios 4, do versículo 22 ao 24. E aqui mostra exatamente o que foi que aconteceu conosco e o que tem que acontecer. Eu vou ler na tradução que nós temos, depois eu vou ler na tradução do King James. Então preste bem atenção, olha só. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha só o que está escrito a tradução King James. Quanto à antiga maneira de viver, ele lembra que ele está falando dos irmãos que nasceram de novo para a igreja de Éfeso. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serdes renovados no vosso modo de raciocinar. Então tem uma maneira para você raciocinar, está dizendo. Está dizendo, olha, você está sendo orientado a parar de raciocinar como antigamente você raciocinava numa velha natureza, com um velho homem. Hoje você tem uma nova natureza. Você tem que se despojar, você tem que se despojar. Tirar aquela roupa velha do velho homem. E você vai ter que ser renovado, se vestir novamente com as vestes do novo homem. Mas ele fala algo maravilhoso, você tem que mudar a sua maneira de pensar, de raciocinar. Você tem que parar de raciocinar de um lugar antigo, velho, de uma mente velha, de um velho homem. Você tem que começar a raciocinar de um outro lugar. Você nasceu de novo, tem um novo homem habitando dentro de você. O seu espírito foi renovado, tem vida de Deus. O seu espírito tem vida, e não é qualquer vida, a vida de Deus. Nós temos que começar a pensar de uma mente renovada, a mente de Cristo, do novo homem. Aí ele continua. E a vos revestir, diz o novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Lembra? Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Andar nessa vida santa que Ele nos deu, essa força que está dentro de você, provenientes da verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe uma vida nova que você recebeu por meio de Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, para de pensar e de viver como antes.
Saia desse lugar, comece a pensar como você deve pensar hoje, como nascido de Deus, nascida de Deus. E nós temos promessas maravilhosas, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele é o nosso provedor. E olha só, vamos para 1 Pedro. Então vamos lá. Da onde que vai vir os sofrimentos? Que sofrimentos nós vamos passar? E por que passamos? Então comece a pensar. Nós temos hoje um novo homem. Temos que nos despir daquela velha roupa. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4. E é o último que eu vou ler na versão King James, tá bom? Depois a gente vai continuar lendo nas nossas versões mesmo. E aqui Pedro começa a falar um pouquinho sobre os sofrimentos que nós passamos na carne. Porque lembra, eu tenho que me despojar do velho homem, com os pensamentos do velho homem, com as emoções do velho homem. Eu tenho que ter a mente de Cristo formada em mim. Por isso nós passamos tempo orando no Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma função, transferir para o seu homem interior o plano perfeito de Deus. Por isso, quando você passa tempo orando em línguas, quando você passa tempo orando no Espírito Santo, você está edificando a sua fé santíssima. Você está permitindo que o Espírito Santo esteja orando por você. O plano perfeito é a melhor oração que você pode fazer para você mesmo. É o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Você quer conhecer mais a Deus? Ter mais fé? Ore no Espírito Santo. Ore em línguas. Por falar nisso, o mês de julho vai ser um mês diferente para nós. Nós vamos estar aqui orando em línguas, das 8 às 6 da tarde. Eu não vou mais fazer em julho o tempo de segunda e terça, das 7 às 9. Será toda sexta-feira. Nós estaremos aqui das 8 às 6. Se você quer pegar esse intensivão de julho, venha. Mas venha para sentar, ouvir a palavra de Deus e orar no Espírito Santo. Venha para isso, sente e ore em línguas. Passe 15 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você quiser. Ouvindo a palavra de Deus e orando no Espírito. Para que isso? Isso é o casamento perfeito. Você está meditando na palavra, ouvindo. Ontem, sexta-feira, aliás, ontem foi sábado, na sexta-feira, ficamos aqui ouvindo a primeira e a segunda carta aos Coríntios. E foi maravilhoso, porque é um pensamento único. Parece que você não guardou nada, mas você guardou sim. Você encheu o seu depósito no seu homem interior com uma verdade eterna. Então pensa você passar horas orando no Espírito Santo. Horas permitindo que o Espírito de Deus coloque dentro de você o plano perfeito dele para você, te fortalecendo, te edificando. Não tem oração melhor do que essa, não tem poder maior do que esse. Lembrando também, isso é importante. Você ora em línguas? Oro. Eu oro muito em línguas. Perfeito. Então vai chegar uma hora que Deus vai dizer para você, mate isso na sua carne. Se você não matar, não colocar em morte aquele sentimento, aquela área da sua vida, você vai continuar no mesmo lugar. Você não vai dar o segundo passo se você não colocar em morte. Não é o Espírito Santo que vai matar para você a ira. Você que tem que colocar a ira em morte. O Espírito Santo não vai fazer para você o que você tem que fazer, que é se despojar do velho, colocando ele em morte. E se revestir do novo, por meio da obediência à palavra de Deus. E você vai colher frutos maravilhosos dessa sua jornada e caminhada. Porque em cada lugar nessa manhã,
Cada um de nós está em um lugar de crescimento e amadurecimento em Deus. Todos nós estamos dentro do corpo de Cristo, porque nascemos de novo. Quando você nasceu de novo, você foi colocado não dentro de uma religião. Você foi colocado dentro do corpo de Cristo. E nós temos um cabeça, o cabeça é Cristo. Você tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus. Isso é maravilhoso. Então você nunca estará só. E tudo o que nós precisamos é passar tempo com o nosso Pai Celestial. Qual é o preço? O seu tempo. Esse é o preço. Quanto tempo você tem dado a Deus? Meia hora? Uma hora? Comece a prestar atenção no tempo que você está tendo com teu Pai Celestial. Por isso que a Bíblia diz que o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial é como um casamento de intimidade. Se você pegar um casal, eu pegar o Plácido e a Cidinha, eu conheço o Plácido. Eu posso receber um abraço do Plácido, eu posso receber um beijo do Plácido, eu posso passar um tempo conversando com ele, e passa um tempo conversando comigo, mas o meu relacionamento com o Plácido jamais será igual ao relacionamento dele com a Cidinha. O Plácido nunca vai me beijar como ele beija a Cidinha. Ele não vai ter um procedimento comigo como ele tem com a esposa dele. A esposa dele tem tudo dele. E ela tem tudo dele e ele tem tudo dela. Eles se tornaram uma só carne. Assim também você tem que entender que o Espírito Santo quer ser tudo para você. Tem que ser tudo para nós. Num relacionamento íntimo. E vai transferir para você todo um conhecimento que está no coração de Deus só para você. Então isso requer intimidade, tempo com o nosso Pai Celestial. Então vamos lá, vamos ver. Ora, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Pedro está dizendo aqui para a igreja, olha, eu vou ler aqui no versículo, eu vou ler na Bíblia King James, e está dizendo, olha, você vai ter que mortificar, como Jesus fez, a carne, para você poder experimentar realmente de vencer o pecado, colocando a carne no lugar dela, em morte que ela já foi colocada. E porque você faz isso, muitos vão olhar para você e vão olhar para mim, não vão entender e vão querer puxá-los de volta às mesmas práticas que eles fazem, de maneira sem nenhum tipo de respeito àquilo que Deus diz na palavra dele. Então, olha só, eu vou ler. 1 Pedro 4, de 1 a 4. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente deste mesmo pensamento. Tipo, Jesus sofreu na carne, ele estava num corpo adâmico. Eu também vou ter que sofrer. Ele fala que tipo de sofrimento vai ser esse. Não é um sofrimento, eu vou ter que sofrer uma enfermidade para ser purificada. Eu vou ter que padecer fome para mostrar minha humildade. Não, não é desse tipo de sofrimento que ele fala. Ele fala o sofrimento de você mortificar as vontades do velho homem, os desejos do velho homem.
que são contra a nova natureza. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já gastastes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de imoralidade, e por isso vos caluniam. Então eles olham para você, e Pedro está dizendo, para o povo de Israel que havia se convertido. Eles não compreendem o seu caminho de santidade, de se apartar. E eles querem te puxar novamente para essa devassidão. Aí está dizendo, fiquem firmes, não se submetam. Esse é o sacrifício da carne, esse é um sofrimento. Porque você deixa de ter a vida que você tinha antes, que o seu homem exterior, que o seu velho homem praticava. Você nasceu de novo e hoje o seu apetite é por outras coisas. Não é mais pelas coisas que você tinha antigamente. Nós deixamos o passado para trás e avançamos para o alvo que é Cristo. Vamos ler, continuar lendo 1 Pedro 4, pega o versículo 12. Agora sem a leitura da Bíblia King James, na nossa própria leitura. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós que nasceu de novo, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Vocês entenderam? Está dizendo, olha, se você não mortificar a sua carne, você nasceu de novo. Se você não colocar a sua carne em morte, você vai ter esse tipo de sofrimento, de se intrometer na vida alheia. Quantas pessoas sofrem um dano porque se intrometem em situações nas quais elas não foram chamadas para se meter? Ninguém pediu a opinião delas. Elas vão lá, se acham donas da verdade, falam coisas e sofrem consequências por isso. Então, se você sofre porque se intromete na vida alheia, isso é ruim para você. Esse não é o sofrimento que Deus tem para você, porque Ele te orienta a não ter algumas práticas que o mundo tem, porque você nasceu de novo. Se você está sofrendo porque você está roubando, você está fazendo como o mundo faz. Esse sofrimento Deus não tem para você. Deus não tem esse plano para você, de você ser um ladrão, de você ser um assassino. Deus não tem esse plano, nem para mim, nem para você. O plano de Deus para nós é um plano de vitória. É um plano de você superar a sua carne. Por isso eu preciso colocar a minha carne em morte, senão eu vou passar vergonha. Eu vou continuar agindo no bateu, levou. Eu vou fazer o que a minha carne deseja fazer. Eu vou gritar também. Lembra que a palavra de Deus diz para nós em Efésios 4? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, que não traz edificação, mas palavras de encorajamento, palavras da verdade. Porque nós saímos de um reino de morte e fomos transportados para o reino do nosso Pai Celestial, que é o reino da luz.
Então você não deve mais se comportar como antes, mas o seu homem exterior, ele foi treinado a vida toda. E você precisa colocá-lo em morte. Para isso você precisa ler a palavra de Deus, conhecer o coração de Deus para você, passar tempo com teu Pai Celestial, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, adorando a Deus, louvando a Deus. Porque quando você vê uma situação difícil, você tem que entender o seguinte: vamos imaginar que eu estou enfrentando uma sentença de enfermidade. Eu estou enfrentando uma doença. Eu tenho que pensar como Deus pensa. Deus tem doenças para mim? Não, Deus não tem doença para você. Deus não tem nenhum tipo de doença para você. Qual é o bom pai que colocaria enfermidade no seu filho para ensinar alguma coisa a seu filho? Me fala. Nenhum bom pai faria isso. Qual é o bom pai que deixaria seu filho morrer de fome só para ensinar o seu filho alguma coisa? Nenhum bom pai faria isso. Imagina o nosso Pai Celestial. Jamais Ele deixaria isso acontecer com você. Mas você precisa seguir a instrução dEle, passar tempo com Ele para aprender o coração dEle para você. Ele é aquele que cuida de nós. Então, se você andar em intimidade, passando tempo com o seu Pai Celestial, aquele que matava vai deixar de matar, aquele que roubava vai deixar de roubar, aquele que blasfemava vai deixar de blasfemar, porque ele vai passar tempo com aquele que é conhecedor de todas as coisas, que é amor, que é bondade, que é misericórdia. Deus ama você. E Ele amou primeiro. Ele sabia que você nasceria pecador, morto nos seus delitos e pecados. Ele enviou Jesus para nos salvar, para nos livrar da morte eterna. Então comece a pensar diferente. Comece a entender que você não é mais o seu homem exterior. Você nasceu de novo. Você tem uma vida nova em Cristo Jesus. Ele te ama. Então você precisa entender que o sofrimento que vem sobre os cristãos tem uma finalidade. Se a finalidade, você está sofrendo porque você está pregando a verdade, não tenha vergonha disso, ele fala. Grande é o seu galardão, continue pregando a verdade. E qual é essa perseguição? Qual é o sofrimento? Quando eu me converti, e foi o dia do meu batismo nas águas, a minha madrinha não foi no meu batismo, porque ela não aceitava. Ela achava que eu estava rejeitando o batismo dela. E para mim, para o meu homem exterior, não é bom. Eu queria que ela estivesse lá no momento de alegria da minha vida. Só que eu sofri momentaneamente uma rejeição dela. Mas eu colhi frutos da minha perseverança. Porque passado nem um ano, ela também desceu as águas do batismo. Ela também foi salva. Ela também foi batizada no Espírito Santo. Mas se eu tivesse ouvido a voz da minha própria carne, de pessoas que não conheciam a palavra, dizendo: ela é uma senhora de idade, espera ela morrer, o dia que ela morrer você batiza. Você não é salva porque você é batizada nas águas. Sim, eu não sou salva porque eu fui batizada nas águas. Eu sou salva porque eu tenho uma nova natureza, porque eu nasci de novo. E batismo nas águas é prática de fé. Só isso, é prática de fé. É você colocar aqui fora o que já aconteceu dentro de você. O nascer, o morrer e ressuscitar em Cristo. O mergulhar nas águas, eu morri com Cristo, e sair das águas, ressurreta com Cristo. Esse é um simbolismo de fé. Mas se Deus me orienta na palavra, é isso que eu faço. Eu obedeço, porque eu amo as instruções do meu Pai. E você vai colhendo frutos da sua prática de fé. Nós temos que entender que esses sofrimentos que nós passamos na carne,
Porque nós estamos colocando ela em morte, ela quer fazer coisas que nós não devemos mais fazer. E é um sofrimento. Foi um sofrimento para a minha carne quando a minha madrinha não foi no meu batismo, mas eu desci as águas e colhi frutos, porque ela também foi batizada. E não só ela, mas outros foram. Nós temos que começar a compreender que a rejeição é um tipo de dor que você sofre porque você anuncia o Evangelho pela sua própria vida. Então, olha só, versículo 16. Porque, vou repetir o 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Se você sofre porque você está praticando o bem, o que é praticar o bem? É praticar a sua fé. Está tudo bem, fique feliz. É o seu homem exterior sofrendo, mas o seu homem interior está sendo renovado dia após dia. Pega 2 Pedro 5. Já estamos aqui mesmo. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos continuar. Olha o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para quem você tem que se humilhar? Para o homem? Não, para Deus. O que é se humilhar? É reconhecer que você não consegue, que você não pode. Mas Deus pode. Você reconhece que não há força em você para vencer uma multidão que vem contra você. Mas você diz, Pai, eu não tenho forças em mim, Tu és a minha força. Eu te reconheço como meu Criador, como meu Senhor. Eu te louvo, Pai, porque Jesus já venceu para que eu vencesse tudo o que eu estou vendo. Eu tenho em Cristo uma posição de vitória na minha vida, na minha jornada. Então, é o seu coração se expressando para o teu Criador, para o teu Pai Celestial. Não é para homens, é para Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o diabo, quem é seu adversário? Pessoas? Não. O diabo é o nosso adversário. Ele usa pessoas para nos oprimir, ele usa pessoas para nos atacar, para nos roubar, mas nós temos a força no Espírito Santo. O que a palavra nos orienta? Tem alguém te perseguindo? Ore por ele, abençoe a vida dele. Não pague o mal com o mal, mas com a prática do bem. Olha a diferença. Mas para eu pagar o mal com a prática do bem, eu tenho que me edificar na minha fé santíssima. Senão a minha carne não vai deixar. Porque a tua carne vai falar, mas ele falou isso para o seu filho, para a sua filha. Ele fez isso para a sua esposa, fez isso para o seu marido. A sua carne vai falar com você, o seu homem exterior. Mas o seu homem interior, renovado e fortalecido, vai dizer, não, eu não pago com a prática do mal. Eu pago com a prática do bem. Eu faço o bem para aquele que faz o mal para mim. Isso não é questão de você ser bobo, não é isso. É ter a posição em Cristo. Se você olhar, o que Jesus veio fazer? Ele veio expulsar os demônios, ele veio curar toda sorte de enfermidade, ele veio anunciar um reino inabalável, o reino de Deus que está dentro de nós. Você tem que pensar que você está deixando esse planeta Terra. O planeta Terra vai deixar de existir.
Tem que começar a pensar que o mundo, a terra, está morrendo dia após dia. Não tem salvação para ela porque ela já foi julgada. Não tem o que ser feito para o mundo não vai melhorar. Mas a Bíblia diz, você não tem que perecer com o mundo. Porque você tem a luz da vida, você é o sal da terra, você tem a luz da vida. Todos os laços que Satanás arma para você, você pode pular. Você não tem que cair nos laços do diabo. Ele arma armadilhas para nós. Mas nós temos o nosso Pai Celestial que, com a sabedoria dele que nos dá, você salta armadilhas, você rompe barreiras. Você tem a palavra da vida dentro de você. Então nós podemos abençoar porque somos abençoados. Podemos perdoar porque somos perdoados. Não temos falta de nada, porque o nosso Pai Celestial cuida de nós. Então vamos lá, olha só. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio aqui é sóbrio no espírito, não está falando de bebida. Está falando no seu homem interior, sede sóbrio, forte, fortalecido. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não vai devorar você nem a mim, por quê? Resisti-lhe firmes na fé. Resistimos ao diabo com a nossa fé. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como que você resiste a ele? Com a verdade do Evangelho. Ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele vai falar em verdades para você. E você vai resistir a ele com a verdade do Evangelho. Não, a palavra de Deus diz que verdadeiramente naquela cruz, Cristo levou sobre si as minhas dores, carregou as minhas enfermidades, pelas pisaduras dele eu fui curado, eu fui sarado. Vai dizer, Jesus se fez pobre para que eu fosse enriquecida em todas as áreas. Versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por que ele fala terdes sofrido por um pouco? Porque nós estamos em um tempo passageiro. 120 anos é o máximo que um homem pode viver. O que é 120 anos perto da eternidade? Nada. Estamos sofrendo porque ainda estamos em um corpo adâmico, em um odre velho. Mas Jesus prometeu que quando Ele vier, teremos todos um corpo glorificado. Então nunca mais enfermidade, nunca mais dor, nunca mais nada. Por isso que quando alguém chega no céu, não existe mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, porque tudo isso acontece no nosso homem exterior. Por isso temos que ser renovados de dentro para fora, orando no Espírito, lendo a palavra, jejuando, meditando na palavra, adorando a Deus. Comece a entender que tudo que dá errado é porque nós estamos agindo do lado de fora, pensando como o homem exterior pensa, agindo como o homem exterior age. Nós temos que começar a pensar do lado de dentro, do nosso homem nascido de novo. Tudo nesse mundo passa, tudo vai passar. Se você morrer hoje, tudo vai ficar para trás. O que você vai levar com você? Comece a pensar que o melhor tempo da sua vida é o tempo que você passa conhecendo o coração de Deus para você. O melhor tempo da sua vida é o tempo que você passa com teu Pai Celestial, aprendendo dele como Maria aos pés de Cristo. Não sendo como Marta, atribulada, fazendo tudo, correndo rápido de um lado para o outro. Como aquele homem da parábola, Lucas 12. Ele era um homem rico, mas ele queria mais e mais dinheiro. E construiu outros celeiros. Porque ele pensava, quando eu ficar velho, vou ter muito,
E aí eu vou passear, vou me divertir. E Jesus disse, você é um homem louco, porque essa noite você vai morrer. E tudo o que você construiu, para quem vai ficar? Você foi um homem muito rico para com o mundo, mas tão pobre para com Deus. Isso é um alerta para você e para mim. De que adianta o homem, é o Salmo, acordar cedo, padecer, pão de dores, aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Esse dormir não é a preguiça, não fazer nada, não é isso. Enquanto você descansa nas minhas promessas, enquanto você entende que eu sou a sua força, eu quero ser tudo para você, eu quero fazer tudo para você. Me deixa fazer para você. Esse é o maior desafio que eu enfrento, que você enfrenta. É deixar Deus ser tudo para nós, confiar na direção dele. Para você confiar em alguém, você tem que passar tempo com essa pessoa. Vamos terminar. Pega comigo. 2 Timóteo. Capítulo 3. Vou ler do versículo 10 ao 12. Só para você entender como que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo era um jovem pregador. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Se você ler em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, você vê lá Paulo dizendo, olha, estive muitas vezes em naufrágios, em açoites, perseguido por falsos irmãos, perseguido por salteadores, assaltantes, sofri todo tipo de perseguição. Mas em todas, Deus me deu livramento. Por que Deus dava livramento a ele? Porque ele era um só coração com Deus. Ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que ele estava fazendo aqui na terra. Você sabe o que você está fazendo aqui na terra? Você sabe para onde você está indo? Você tem consciência da eternidade? De que nós estamos a um passo dela. E que a qualquer momento podemos deixar esse planeta. E que nós fizemos, Paulo diz, quando nós acabamos de ler, não viva mais como você vivia antigamente, como os pagãos vivem, como os gentios que não me conhecem vivem. Não faça assim, não proceda como eles. Hoje você nasceu de novo, você tem uma vida nova em mim. Invista em você mesmo, passando tempo conhecendo os planos perfeitos de um futuro maravilhoso que eu tenho para você. Deus não tem aflição para você. Nos metemos em rascadas porque nós fazemos escolhas erradas, desobedecemos. Não queremos seguir a instrução do Espírito. Sermos guiados por Ele. Queremos fazer a nossa própria vontade, quando nós temos que entender qual é a vontade dEle para você e para mim. Deus, a vontade dEle é você perecer? Nunca, jamais. Aí ele fala, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos nós que queremos viver piedosamente da vontade do nosso Pai Celestial, seremos perseguidos pelo mundo, ser perseguidos pelo diabo, porque eles não querem que você viva a santidade de Deus aqui na terra. Uma vida santa, uma vida separada. Todos nós que nascemos de novo somos santos.
Temos fraquezas? Temos. Mas fomos santificados nele, por meio do sangue do Cordeiro. Olha o versículo 3. Mas os homens perversos, os rebeldes e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Para terminar, de fato, de verdade, Salmo 34, nessa manhã, nesse domingo glorioso. Olha o que o salmista fala aqui também no Salmo 34. A partir do 17, o finalzinho dele. Salmo 34, versículo 17. Clamam os justos, aquele que é justificado em Cristo, aquele que nasceu de novo. E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Só de algumas? Não, Deus nos livra de todas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Que Tiago diz que Deus dispensa os orgulhosos de mãos vazias. Por que eles são dispensados de mãos vazias diante do Senhor? Porque tem um coração soberbo e orgulhoso. Eles não querem fazer a vontade de Deus, eles querem que Deus faça a vontade deles. Como que o barro diz para aquele que o faz: não quero ser assim. E faça de outro jeito. Deus não é contra você, Ele é por você. E fazer a vontade dEle, neste momento da sua vida, é a melhor escolha que você pode fazer. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo. E Jesus não nos enganou. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, o livra. Por isso nós temos que ter perseverança. Não desanima, continua perseverando na prática da sua fé. Persevera, persevera, você vai colher frutos da perseverança. Olha o versículo 21. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Tem uma tradução que diz, ao invés de falar o infortúnio matará o ímpio, diz assim: o ímpio será destruído, por sua própria maldade. A própria prática errada o destruirá. É a mesma coisa, Deus diz, não faça assim, vai ter uma consequência. Você fala, não, eu vou fazer. Tem consequência? É culpa de Deus? Não. Lembra, Deus não criou robôs. Ele quer que você o ame, que você busque a Ele de todo o teu coração. Então, muitas podem ser as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Nós padecemos muitas vezes por desobediência, por não queremos fazer a vontade do nosso Pai. Ele diz, Rita, perdoa. Eu digo, não vou perdoar. Tem consequência? A Bíblia diz que se você não perdoa, verducos vêm te atormentar. Não é só um. Vários. Porque você não perdoa. É culpa de Deus? Não. Ele está dando para você uma instrução e você obedece se você quiser. Ele não vai te obrigar, mas Ele continua te amando? Sim, Ele te ama. Todas as pessoas que estão nesse exato momento no inferno são amadas de Deus. Deus não as quis naquele lugar, mas por falta de obedecer, porque não quiseram sair da família de Adão para a família dele, pereceram na morte. Então vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião nessa manhã gloriosa. Vamos agradecer e louvar a Deus, porque nós somos daqueles que obedecem a palavra. Nós não somos rebeldes à palavra. Nós não temos que padecer, porque alguém padeceu, andou calvário no nosso lugar. Tudo o que Deus deseja nessa manhã é teu coração. Então fecha teus olhos. Agradeça o teu Pai Celestial porque Jesus veio à terra.
porque Ele te deu um escape nessa manhã. Jesus é teu escape. Jesus é teu escape, Ele é tua vida. Jesus é a força dos teus braços. Jesus é teu Salvador. Diga a Deus que você tem gratidão, porque um dia Ele enviou o Filho dEle à terra por você, para que nessa manhã você não tivesse que padecer nada, para que nessa manhã fosse seu direito andar curado, sarado, receber milagres, porque o preço já foi pago pela cruz de Cristo. Pai, obrigada por essa manhã gloriosa, manhã de vitória. Não temos que andar um calvário, porque Jesus andou o calvário no nosso lugar. Não temos que padecer sobre a açoite de Satanás, porque o pecado foi vencido pela cruz. Somos livres nesta manhã, Pai. Somos livres, somos o povo mais feliz da terra. Somos o povo mais feliz da terra, porque temos um Salvador, porque temos um Senhor, porque temos alguém que é por nós, que não é contra nós, porque o Senhor é por nós, porque o Senhor vai em lugares que nossa mão não alcança, Pai, e o Senhor alcança para nós essa manhã. Muito obrigada pela vida abundante que temos em Cristo Jesus. Muito obrigada por essa manhã maravilhosa, manhã gloriosa, manhã de avivamento, manhã de perdão, manhã de mudança, manhã de quebrantamento. O nosso coração tem gratidão. O nosso coração tem muita gratidão nessa manhã. Muita gratidão. Porque um dia Jesus, naquela cruz, fez com que fôssemos família de Deus, abriu um caminho para nascermos de novo. Abriu um caminho para nos tornarmos família de Deus, para sairmos da morte para a vida. Ele nos prosperou, Ele nos abençoou, Ele nos curou. Obrigada pela cura, obrigada pela paz, obrigada pela provisão que temos nesta manhã em Cristo. O nosso coração tem muita gratidão, Pai. Nós saímos daqui com o coração grato, sabendo que não estamos sozinhos, que não estamos sozinhas, que o Senhor tem estado conosco o tempo todo, nos abençoando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Um domingo abençoado para você.